Seja muito bem-vindo, você pensador, você pensadora. Este é mais um episódio do seu, do meu, do nosso canal Mente Ativa. E hoje o nosso episódio está cheio de magia. Mas você vai entender um pouquinho sobre magia, mas não magia de mística, magia da Disney. Como que você pode encantar o cliente, como você pode encantar outras pessoas e até mesmo como você pode utilizar um pouco dessa magia na sua vida e ter a sua mente muito mais ativa. Antes da gente apresentar aqui nosso convidado mega especial, se você não segue nosso canal ainda, clica no botãozinho aqui, se inscreve. Toda semana tá indo conteúdos bem legais para vocês. E também lá no Instagram, o meu felipemoreno.br, também posto conteúdos bem legais para você. E o seu Lu? lucianafonseca.br. Bem legal. Nosso convidado de hoje aqui vai ser um convidado mega especial, Rodrigo Marucho. Para vocês se situarem aqui, Marucho ele é especialista em Business Excellence, empreendedor de mercado digital desde a década de 90. Paralelamente, ele tem também a função de professor e palestrante. Ele já foi diretor de operações da Netshoes. Desde 2011, ele é CEO da Marucho Consultoria e Treinamento. Eleito profissional do ano na categoria Experiência pelo Prêmio E-Commerce Brasil 2019 e autor dos livros A Magia da Excelência, a gente vai falar bastante sobre esse livro, e também Vendas mais Operação no E-Commerce, Um Olho no Peixe e o Outro no Gato. Ele também é formado pelo Instituto da Disney mesmo, lá na Flórida, então ele vai trazer bastante conteúdos, principalmente sobre esse tema de magia para vocês. Marucho, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, Lu. Obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui e poder, de alguma forma, ser útil aí com o nosso conteúdo para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo. Com certeza, Marucho. Marucho, antes da gente começar a falar um pouquinho, de fato, sobre toda essa magia, principalmente a magia da Disney, né, que você descobriu muito lá quando você foi fazer lá os bastidores da Disney, conta um pouquinho sobre a sua carreira também, né? Você também tem uma visão muito forte com e-commerce. Como que você começou a mesclar um pouco essa questão de magia junto com vendas? A minha origem ela foi em atendimento a clientes. Meu primeiro emprego foi de atendente de telemarketing, e lá eu atendia, eu trabalhava para o Bill Gates, né? Então eu atendia na Microsoft, e lá eu aprendi muita coisa importante do tipo, cara, por que os caras colocam na mão de um cara que nem eu falar em nome da empresa mais importante do mundo na época? Eu achava bizarro, porque eu não tinha preparação, treinamento adequado, e botaram eu lá para atender. Isso mexeu muito comigo. Em todo lugar que eu trabalhei, eu pensava muito sobre isso. Falei, cara, não é possível a gente deixar isso de lado, ou isso terceirizado, ou isso numa visão que não é tão estratégica para o negócio. O relacionamento com o cliente, né, com o consumidor final. Então, isso foi a base de tudo que eu fiz. E eu vim de tecnologia, minha origem é em TI. Depois do atendimento, eu fui para tecnologia, implantar projetos em tecnologia, e fiquei muito tempo nessa área, até que eu descobri o comércio eletrônico no final da década de 90. Então, numa época que nem tinha cabelo, e eu me apaixonei por e-commerce e falei, cara, isso é tudo na vida, porque eu sou um cara que tem uma certa preguicinha para as coisas. Que bom você poder fazer um pedido e chegar na tua casa, não precisar sair de casa, excelente, eu vou viver disso. E não parei mais, eu tenho... Na época de 90 devia ser muito desafiador, né, Maurício? Porque ainda acho que era uma coisa muito nova, né? Hoje você vê, principalmente com essa questão de pandemia, né? Você vê que quem não era da parte do e-commerce acabou migrando indo à força, né? Mas se você for falar na época de 90... não era todo mundo que tinha acesso à internet, não era todas as empresas que tinham já esse foco de e-commerce, né? Então devia ser bem desafiador, né? A gente brinca que era tudo mato, né, quando a gente chegou, e a gente abriu várias trilhas com facão, erramos pra caramba, porque não tinha manual pronto para isso, não tinha um caminho desenhado. É um fator de orgulho, assim, a gente ter vivido essa época. Eu montei com meu irmão, na época, na década de 90, a Brasil Multimídia, que foi uma das primeiras produtoras web, uma agência digital, numa época que não existia isso, e era tão engraçado que a gente chegava, não sabia quanto cobrar. Como é que você cobra um serviço que não existe, né? Então, eu lembro que eu chegava assim no cliente, olhava o prédio do cara, era um prédio bonitão, já cobrava mais caro. Era essa a nossa métrica. A gente não tinha entendimento da coisa, mas era uma coisa apaixonante, porque a gente estava fazendo parte de uma história, né, que estava sendo construída.
E eu tenho muita gratidão por esse mercado. Eu trabalho há 9 anos como consultor, hoje ajudando esse mercado, né, a continuar prosperando, agora em pandemia mais ainda, mas sempre passa por essa vertente de pensar experiência, de pensar como servir esse cliente, como fazer pessoas mais felizes a partir do que a gente produz, né, de trabalho. Então, sempre foi nessa visão. Em paralelo a tudo isso, há 16 anos eu sou professor, né, palestrante, agora palestrante online, né, por motivos óbvios de pandemia, e escritor, né, nessa carreira de escritor mais recente. Mas isso, com certeza, é meu propósito de vida, é o que realmente me move, realmente ser útil, transferindo conhecimentos e fazendo vidas e empresas melhores, né? Então, eu empacoto isso de várias maneiras. Como consultor, eu estou ajudando o empresário a, de repente, prosperar, ele ir mais longe, e se ele vai mais longe, ele contrata mais pessoas. Então, é a minha forma de ajudar a sociedade, porque o impacto de um empresário de sucesso é social. Esse cara dá mais oportunidades para mais famílias, mais vidas. Então, tudo permeia dentro desse propósito, né? Quanto mais eu faço ele, mais eu sinto que a missão está sendo cumprida. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. Se alguém vai ouvir o que a gente tem para dizer e fizer sentido para a pessoa, a mente do cara ficar mais ativa, a gente já cumpriu a missão, né? Com então, certeza. Eu valorizo demais o trabalho de vocês e obrigado pelo convite, é muita honra. Obrigado você, Marucho. Obrigado você, de verdade. E conta aqui, Marucho, para nossos ouvintes, eles estão curiosos aqui para saber o porquê que você foi buscar essa magia na Disney. Cara, a Disney ela tá no nosso imaginário, né? É natural que em algum momento eu ia trombar com a Disney na minha carreira, porque como eu sempre busquei coisas diferentes e inspiradoras para fazer negócios diferentes, principalmente na consultoria, né? A gente às vezes trabalha com startups, então a gente tem que criar um modelo de negócio e pensar uma coisa diferenciada. Então, para fazer isso, a gente bebe muitas fontes, né? Muita coisa você não precisa reinventar a roda, mas você pode se inspirar em alguns cases e trazer isso pro teu negócio que está nascente. Então, eu sempre estudei muitos negócios e fatalmente cheguei na Disney, e cheguei por um cliente nosso, que para mim é uma Disney no Brasil, que é o pessoal da Terra Azul, que fica no Maranhão, que são incríveis, o cara tem uma mente de Walt Disney, assim, foi encantador trabalhar para eles, e eu aprendi demais com o cara. E ele me veio com essa ideia, falou, cara, tem um curso na Disney, dá pra gente fazer, topa? E foi bem numa transição que eu estava na consultoria, que era um tempo que eu tirei umas férias, eu falei, poxa, vamos lá, de repente eu aprendo umas coisas para trazer isso para a consultoria, para os nossos clientes. Então foi assim que eu fui para lá, e fui meio sem nenhuma pretensão, porque eu nunca tinha visitado a Disney. Na minha visão, eu nunca fui um cara de parque, porque eu tenho medo de altura, então eu era o cara que segurava as bolsas na fila pra galera, quem se divertia eu ficava assistindo lá embaixo tomando sorvete. Então, eu não vou pra Disney, né? Se bem que Disney não é tanto montanha-russa, né? Mas assim, eu não sabia. Então, pra mim, visão de parque era play center, isso era parque. Daí eu fui para estudar, no final das contas, né? E lá eles têm o Disney Institute, que é uma escola de negócios, e fui fazer curso. E, assim, no segundo dia eu já falei, uau, cara, isso aqui que eu tô ouvindo é muito mais do que eu vou aplicar em consultoria. Isso aqui pode virar um treinamento. Se eu pegar esse material e criar um conteúdo, adicionando com o que eu tenho, assim, de bagagem, eu crio um troço novo. Então, foi assim que eu voltei dessa primeira viagem, porque depois eu fiz outros treinamentos, eu voltei dessa primeira viagem já rabiscando no avião, que seria uma magia de excelência. Então, eu fui despretensioso, cara, surgiu no meu caminho, e aí saí de lá com essa coisa da Disney impactando na minha forma de agir, de pensar, mudou muita coisa na minha vida. Eu sou um cara depois da Disney, então é muito doido. Muita gente é por causa do parque, né? Exatamente, e não foi porque eu tirei foto com o Mickey, foi porque eu fui impactado numa visão de negócio que é viável, e eu não achava que as empresas, as pessoas estavam prontas para aplicar alguma dessas coisas, porque parece que é tudo mais caro, e não é, cara, é muito barato, e tem muitas táticas bem legais que os caras usam, e isso mexeu muito. Só que é diferente você falar da Disney e da visão de cultura americana de negócios e trazer isso para a vida real Brasil. É muita coisa diferente. Então, o que eu procurei fazer foi um deparo, assim, tá, isso funciona bem lá, mas aqui é assim, isso funciona de um jeito lá, desse jeito aqui é outro. E assim a gente foi fazendo um processo. O Magia da Excelência, ele deu tão certo, a gente já treinou com conteúdo mais de 20 mil pessoas. A gente já, muitas vidas impactadas. Aí ele já tem versão livro, tem versão treinamento online, tem versão treinamento corporativo e sempre customizado para cada empresa. Eu coloco o crachá da empresa e faço uma abordagem muito dentro da necessidade do cara. E tem a versão internacional que, infelizmente, na pandemia a gente pausou.
mas a gente já vinha fazendo, já tinha levado alguns times de executivos para treinar diretamente na Disney. Então, eu virei meio a tia Augusta, né, do treinamento. Então, tô levando uma galera, a gente vai lá, visita bastidores, 100% em português, com tradução, e é um barato, né? Imagina, uma coisa é eu contar aqui, outra coisa é vivenciar ali, né? Então, essas experiências todas a gente tem construído. A Disney realmente fez a diferença. O Magia da Excelência nasceu ali despretensioso e hoje é um carro-chefe no meu trabalho. É muito legal. Poxa, que bacana, né? Assim, perceber um pouco da sua trajetória e perceber que quando a gente faz o que a gente acredita, né, com um propósito, as coisas acontecem no nosso caminho sem a gente perceber, né? Você estava num cliente atendendo, fazendo realmente o que você acredita, né, com um propósito. Que legal, Rô. Muito legal. E é um lance de você estar com o radar ligado, né? Acho que quando você está claro o que você está fazendo nesse mundão, você está atento às oportunidades, né? Exato. Então eu não entro numa sem eu ficar atento. Eu fico sempre questionando, pô, o que tem para tirar de bom dali? O que de repente encaixa no meu propósito? O que aquilo pode ser útil? E aparece, não é sorte, né? Muita gente fala, tive uma sorte. Não acho que é sorte, eu acho que é você estar com o radar ligado e você sabendo por que você está ali, né? Você não está ali meio que deixa a vida me levar. Você está atento. Aí surgem, parece que por milagre aparecem oportunidades, né? É estar preparado, né, para as oportunidades. Isso é sorte. Melhor estar preparado e não ter as oportunidades do que ter as oportunidades e não estar preparado, né? No mínimo com o radar ligado, né? Porque aí você vai perceber quando passar na tua frente, né? Exato. Muito legal. E vocês, nossos pensadores e pensadoras, estão gostando do nosso tema? Fica ligado que no próximo bloco aqui a gente vai abordar de fato o que é essa magia e como que você pode trazer para o seu dia a dia também, não só na sua questão de carreira, mas também para o seu dia a dia com as pessoas que você tem um convívio aí. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, falando sobre a magia, esse encantamento mesmo, sobre essa questão toda da Disney, e é claro, com um especialista aqui, Rodrigo Marucho, trazendo todo esse conteúdo aqui para vocês, e essa vivência. Marucho, hoje se escuta muito falar sobre Customer Experience, Customer Centric, né, que colocar o cliente no centro do negócio, mas de fato, o que difere isso daí para a magia mesmo, que é a magia da Disney? Bom, conceitualmente, né, o Customer Experience, ele vai falar sobre a experiência que o cliente tem, ou como eu gerencio essa experiência. Por que é importante você gerenciar a experiência de um cliente? Porque, basicamente, você deve controlar como ele vai se sentir em relação a você. Então, a partir do que você produz ali de serviço, do que você presta de suporte, de atendimento, e a forma como você vende ou você se posiciona, vai gerar experiências. Experiências são ciclos que o cliente vivencia e que no final desse ciclo ele sai com um sentimento ali gravado sobre aquilo, né? Ele sai com um marcador, né? Como na neurociência vai se dizer. E esse marcador ele grava uma possibilidade no cérebro do cara sobre se é bom ele quer repetir, se é ruim ele quer se afastar e nunca mais ver na frente. Então, o grande lance do Customer Experience é você conseguir exatamente construir de forma planejada essa forma de engrenar e engajar o seu cliente. E aí o Customer Centricity, essa visão, é de você, quando toma decisões estratégicas no teu negócio, você coloca o cliente no centro dessas decisões. E assim, isso é por mais que óbvio, infelizmente não é uma cultura natural de muitas empresas. Porque o que acontece? Existe na nossa capacidade de empatia, você tem uma conexão emocional mais profunda quando você tem proximidade emocional. Então, você tem áreas dentro de uma empresa que tem contato com o cliente. Esses caras são super sensíveis ao que o cliente sente, ao que o cliente precisa. Então, o pessoal da linha de frente do atendimento, os vendedores de loja, por exemplo, esses caras, o cara da área comercial, esse cara sabe a dor do cliente, ele sabe o que ele precisa, ele chega para dentro da empresa desesperado. Gente, vamos lá, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Só que aí ele bate em umas outras áreas que não necessariamente sabem disso, porque não estão convivendo com o cliente no dia a dia. Então, eles têm um distanciamento emocional. Quando você tem distanciamento emocional, você usa o lado mais racional do teu cérebro para tomar decisão. Quando você tem proximidade emocional, você usa o lado mais empático. Então, o que acontece? Você tem uma discussão interna muito grande entre pessoas que estão super compradas na necessidade do cliente versus outras que parece que não estão nem aí. E não é que elas não estão nem aí, é que não existe o cliente na vida do cara, não faz sentido para o cara. Então, e é legal que você tenha pessoas na empresa com distanciamento emocional. Por exemplo, um presidente, ele tem que tomar decisões que exigem distanciamento emocional. Ele tem que demitir 1000 funcionários por causa de uma sobrevivência da empresa.
Esse cara não pode ter proximidade emocional, senão ele não dorme, ele morre se ele tiver que fazer isso. Ele precisa olhar para uma planilha e decidir. Agora, o cara que vai lá do RH, né, não conhece bem, que chama o cara para conversar, ele tem muita proximidade, ele sabe que tem um ser humano do outro lado. A briga está aí, em você ter áreas da empresa que não conseguem ter essa conexão mais profunda. Então, para a gente ter um customer centricity de verdade, eu preciso realmente trazer o cliente para o mundo das pessoas que não estão envolvidas com ele. Então, agora na pandemia não dá tanto, mas assim, você promover visita do cliente ao escritório, para ele conhecer as áreas, as pessoas, você ter, gravar cases, você ter depoimentos, tudo aquilo que tangibiliza e materializa o cliente faz com que você consiga de verdade ter uma cultura de cliente no centro. Porque quando o cara vai decidir as coisas, ele vai falar, poxa, eu sei agora que tem a Dona Maria, que ela tem essa necessidade, que ela passa por isso, ele decide um pouco diferente. Então, na essência é isso. E a tal da magia, né, pegando o gancho no que você estava colocando, existe muita coisa, né, quando você olha as propagandas da Disney, ele fala, venha conhecer a magia dos personagens Disney, venha conhecer esse mundo encantado. E eu sou muito cético, né, porque eu conheço de marketing, eu sei que isso aí tem uma conversa bem contada, né, um storytelling bem bonitinho, mas não é possível que os caras fazem uns negócios lá não tem um cara que bate o tambor e sai os negócios e tipo, não, isso aí não deve ter nada de mágico. E aí é fato, quando eu comecei a entender a magia, eu entendi que para a Disney magia nada mais é do que um trabalho muito bem elaborado de processo e treinamento. Então, você, quando produz magia, que é o resultado final da felicidade que ele quer trazer para o cliente, ou seja, dentro da experiência, grava o sentimento de felicidade, que é o que eles esperam nas experiências que eles geram, e eles geram felicidade em todas as experiências. O personagem, você tem um bonequinho do Mickey, é uma experiência, você ir ao parque é uma experiência, você assistir um desenho, um filme é uma experiência, todas elas têm que gravar esse sentimento. Mas para produzir isso, basicamente, o cara tem tudo escrito em manuais de procedimentos e processos. E ele treina o time dele como se não houvesse amanhã. Então, o grande pulo do gato, o grande segredo para produzir magia é que dá trabalho para caramba, mas não tem segredo. Na base é você ter um trabalho muito claro para os seus funcionários de como eles devem executar o que eles executam, por que eles devem fazer daquela forma, que comportamentos eles têm que ter para fazer aquilo, porque não basta o cara seguir o processo, e no processo está escrito assim, você tem que sorrir para todo convidado no parque. E o cara não gosta de sorrir, não vai dar certo o processo, não vai ter magia, não vai gerar felicidade. Então, ele tem que ter o comportamento adequado para o processo escrito adequado, e aí ele junta tudo isso em muitos treinamentos para ele se aprimorar cada vez mais. Então, você pega, por exemplo, a equipe de parque da Disney, esses caras têm algumas equipes que treinam toda semana, ele tem que dedicar algumas horas de treinamento toda semana, porque para você chegar num nível de excelência absurdo, você tem que empenhar um bom tempo ali em se aprimorar. Então, magia não tem nada de mágico, na real, né? Na verdade, é você fazer um processo intencional, não tem sorte, e você trabalhar da melhor maneira possível os seus processos, melhorando eles cada vez mais, com muito treinamento. Esse é o grande pulo do gato da magia. Mário, você até comentou um negócio, e para os ouvintes que não tiveram ainda a experiência de ir para a Disney, tenho certeza que todo mundo vai conseguir ir um dia, tem um ponto lá que pode ser bobo, mas assim, é uma coisa que você vê que justamente são esses detalhes desse processo que você diz, que vamos supor, o Mickey existe um Mickey em cada parque, né? Porque sempre tem lá no Magic Kingdom, então vai ter o Mickey lá do Magic Kingdom. Se a pessoa que tá dentro do personagem, ela, sei lá, tiver vontade de ir no banheiro ou alguma coisa assim, tem um reserva, só que esse reserva ele só entra quando esse outro sai, que é justamente para criança ou para nós mesmo, adultos, né? Não ver dois Mickey, porque não tem como existir dois Mickey, tem que ser um Mickey só, né? Que é justamente para começar a criar essa experiência. Então, eu li um pouco isso daí nos bastidores da Disney, que fala, né, que sempre tem que ter, não pode colocar os dois Mickeys no mesmo, e também tem o Mickey mágico com outro Mickey, não pode misturar, porque senão você quebra, principalmente para a criança, né, que usa a imaginação, na hora que ela vê aquilo ali, ela fala, mas por que dois Mickeys? Não é dois Mickeys, é um só, né, então são pequenos detalhes que acho que são esses processos que você coloca aí, que é bem interessante, né. Não, pegando o gancho nisso, só para você ter uma ideia, tem simultaneamente no Complexo de Parque da Flórida 80 Mickeys ativos acontecendo ao mesmo tempo. Só que eles estão em lugares diferentes. Então, você tem um restaurante, tem o Mickey lá, para quem está no restaurante, mas aí tá tendo um outro negócio lá que o pessoal tá tirando foto com o Mickey numa outra área de um outro parque. Então, 80 Mickeys simultâneos. Então, ele aparece bastante. Só que quando tem a parada, o parade lá, que é o momento do desfile, lá todos os Mickeys saem. Porque esse é o momento onde o único Mickey do parque realmente é o que vai estar no carro alegórico passando. E por que eles fazem isso? Porque eu não posso falar assim, nossa, eu tirei umas fotos aqui na parada, eu vi o Mickey.
Ah, mas espera aí, eu tava com ele no restaurante. Esse é o momento que eles não querem que o Mickey esteja em mais de um lugar. Mas para os outros lados, ele aparece. Então, você encontra vários Mickeys, não ao mesmo tempo, realmente, por causa dessa questão. Eles chamam esse processo da magia de palco e bastidores. Eles têm um processo que... Eles entendem que eles são uma empresa que faz show. Então, no show, você tem várias coisas relacionadas ao show business. Então, tem, assim, o palco e bastidores é o seguinte. No palco é onde o cliente está. Bastidores é onde o cliente não vai. Então, se eu tenho palco, o palco tem que ser perfeito, tem que ser tudo dentro do processo, tem que ter magia. Então, no palco não faz sentido eu ter 2 Mickeys simultâneos. Então, se dá um pau ali no Mickey, alguma coisa deu errado, esse Mickey volta para os bastidores e um outro cara assume, que ele já está preparado para isso, eles têm lá o time de 80 Mickeys ao mesmo tempo. Então, geralmente eles fazem isso. Então, palco e bastidores é um insight bem legal para a gente usar nos negócios, porque, às vezes, você vai numa loja, por exemplo, e aí você chega lá na loja, os vendedores estão tudo dormindo. Pô, você tá no palco, cara, você devia estar mostrando que você tá feliz de ver o cliente. Eu já vi briga, sabe, vendedor brigando, ou você vai visitar um escritório, a mesma coisa, tá sujo, tá mal arrumado. Isso é palco. Se tem cliente ali, eu preciso prestar o melhor serviço possível, porque é a minha imagem que tá ali. É uma experiência, eu tô gravando sentimento. Agora, no bastidor, lá no cafezinho não vai ninguém, relaxa, ali é de boa, ali estamos entre nós. Mas quando eu tô no palco, eu tô em alta performance. Eu visitei muito palco e bastidores dos parques, né? Quando a gente leva também turmas para treinar, a gente visita. Muita gente fala que embaixo da terra, mas na Flórida não é, porque lá é tudo pântano, né? Então os caras meio que aterraram. Então, só para você ter uma ideia, o Magic Kingdom, ele foi construído, o parque, no primeiro andar. No térreo são os bastidores. Então você tem a impressão que você está no térreo no parque, mas você está no primeiro andar, na grande parte do parque. E embaixo eles têm os utilidores, que são os corredores utilitários, que é onde ficam os bastidores. Aquilo é um formigueiro, cara, é gigantesco, é uma das logísticas mais incríveis que eu já vi, porque eles garantem, vários desses corredores saem dentro de lojas e tem várias saídas que são chave, assim, estratégicas do parque, que os convidados, que são os clientes, não percebem que o cara está entrando e saindo. Você está andando no parque assim, você vai ter ali uma rua sem saída. Você olha para aquilo, você não dá nada, mas ali tem por ilusão de ótica, tem uma entrada, que é onde o cara entra e sai dos bastidores. Então, os personagens, eles já saem do lugar de trabalho deles. O processo, a magia é esse processo, muito bem feito. Você não vai ser um Peter Pan no meio do Rei Leão e andar o parque inteiro para chegar onde ele trabalha. Ele já sai do Peter Pan. E é tão bacana quando você está, por exemplo, em treinamento com alguém da Disney, que a gente fez visita técnica, né? Então, a gente foi visitar lá Procurando Nemo, aquela tartaruga, né? Que eu esqueci o nome dela. E aí você tem uma interação, o público conversa, tem um cara vestido lá por trás de uma tela e ele mexe a boca, você parece que está falando com a tartaruga. E é muito real. E aí, um cara que estava no grupo e a gente foi lá visitar. E aí um cara que estava com a gente perguntou para o instrutor da Disney, esse cara aí que está imitando que é a tartaruga, quando ele não está, como é que funciona tal por trás? E a gente estava no palco, né? Tava um monte de criança falando com a tartaruga. O cara da Disney manteve o personagem. Eu falei assim, como assim imitando? É o fulano do desenho. E aí o cara não se ligou, o cara insistiu. Não, eu sei que não é do desenho, é o personagem, é um funcionário. Aí o cara voltou, não, gente, isso aqui o cara, não, se vocês quiserem conversar com ele, hello, e conversou com o cara. Aí o cara se tocou, né, demorou, mas se tocou, falou, não, peraí, ele tá no palco ele mantém o personagem, não pode quebrar a magia. Tudo que sai do processo, eles chamam de quebrar a magia. Então, saiu do processo, deu ruim, quebrou magia, e não pode, isso tem que ser perfeito. Que legal. Você percebe, assim, né, na Disney, esse cuidado com os detalhes, né? Aproveitando o gancho, assim, de falar de excelência, né? Esse cuidado com os detalhes, Marucho, qual que é a diferença do perfeccionismo para a excelência, né? Porque muita gente confunde. Então, qual que é a diferença assim, entre eles? Eu sou um cara que sempre confundiu, porque eu sou um perfeccionista em tratamento. Então, eu posso falar com muita autoridade. Há anos eu faço terapia e me faz um bem danado. Inclusive, eu recomendo a todo mundo que faça terapia. Não é terapia essa coisa assim, eu faço porque eu tô muito doido. Não, cara, faz terapia para se conhecer. É muito bom você ter um terceiro que não é viciado em você para poder te ajudar a enxergar um caminho. Então, eu sou muito favorável aos psicólogos e terapias e afins. E aí, eu sou um cara que sempre foi muito perfeccionista, isso me fez muito mal há muito tempo. Na minha cabeça, é legal conceituar a excelência, porque eu também não conhecia esse conceito. Aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de excelência. No Brasil, a gente nunca... Eu acho que a culpa disso é porque a gente não foi ensinado da gente o jeito certo do que é excelência. Foi dito para a gente que a gente tem que... Você é obrigado a tirar 10 na prova, você é obrigado a atender o cliente dessa forma, você tem que fazer isso. E quando você tem que,
você faz porque você é obrigado, senão você tá fora, senão você repete de ano, ou você é mandado embora. Agora, quando você tem que, mas se você consegue achar um caminho mais suave, você vai no caminho suave. É do ser humano, e o brasileiro é bom pra caramba em fazer assim. Tô generalizando, tá? Porque tem muitos caras que têm o DNA de excelência natural. Mas é natural que eu era assim, eu falava pra mim, você tem que tirar 10. Pô, com 7 eu passo. Eu ia lá, me esforçava só pro 7. Então, eu não praticava excelência, que na prática, excelência é você exceder, é você fazer mais do que se espera, é você ir além. Mas para quê? Que vantagem, Maria leva? O que eu ganho fazendo isso? Se eu ganho o mesmo salário. Então, você leva para uma empresa, é legal vocês praticarem excelência. O cara fala, cara, eu vou ganhar mais por isso? Não, você vai ganhar mais trabalho. Ah, então não quero. Qual a vantagem? E essa é uma lenda, nem mais trabalho dá necessariamente. Então, o que eu fui descobrir quando eu fui para a Disney? Lá eu percebi que eles têm uma cultura de excelência. E é natural, do DNA de cada pessoa que faz parte daquilo, já trazer isso em si. Se não traz, é desenvolvido. Que basicamente é o seguinte, excelência é sobre você ter alguns talentos que você carrega, alguns você já nasce com eles, outros você desenvolve na tua vida. E quando você pega esses talentos e enterra eles, ou seja, você não aproveita o potencial que você tem, você cria uma dívida com a sua própria consciência. Isso é um ponto que ninguém para falar e às vezes a gente só descobre isso muito velhinho. Porque chega uma hora que a gente carrega uma cobrança, porque você pode ganhar qualquer coisa, menos a própria consciência. E aí, quando você está devendo, você sabe que está devendo. Você sabe que você fez nas coxas, sabe que fez meia boca, etc. Tem um livro que eu acho fantástico, apesar do título não ser muito bonito, que é Os 5 Arrependimentos Antes da Morte, que foi escrito por uma enfermeira americana. E ela ela trabalhou numa área de hospital que são das pessoas que estão já meio que indo embora, que já sabem. Então, é uma coisa mais humanizada, sei lá, um estado terminal de câncer, é uma pessoa que já sabe que já hashtag partiu. E aí, ela cuidava desses caras. Então, o trabalho dela era dar uma qualidade de vida para eles, dar um finalzinho feliz para esses caras. E ela foi notando que tinham comportamentos que, às vezes, eram parecidos entre eles. E ela listou 5 desses comportamentos principais. O primeiro, que mais impactava a maioria das pessoas, era assim uma taxa muito baixa de pessoas ficavam ok. Tipo, sabia que estava indo embora e estava com aquela paz. Mas era muito raro, mas tinha essas pessoas. Aí ela conversava com a pessoa falava assim, poxa, é missão cumprida, eu já fiz o que eu tinha para fazer, tá tudo encaminhado, eu estou bem com a minha consciência, estou feliz. Agora, a grande maioria esmagadora, que era o item 1 dessa lista de 5, falava assim, putz, eu queria ter mais tempo para voltar atrás e fazer melhor o que eu escolhi, não fazer bem feito. Quer dizer, agora, nessa altura do campeonato, a pessoa percebeu que não tinha mais tempo, e aí ela queria uma segunda chance, porque ela estava arrependida de ela ter menosprezado o tempo que ela teve na mão. Então, a excelência é exatamente sobre isso, é você utilizar da melhor forma o tempo que você tem disponível. A gente escolheu estar aqui agora fazendo esse trabalho, é um trabalho, e a gente escolheu estar aqui. A gente podia estar agora fazendo qualquer outra coisa, sei lá, assistindo sessão da tarde, mas a gente escolheu estar aqui. E quando a gente faz essas escolhas, e essas escolhas vão favorecer com que a gente evolua nossos talentos, a gente tem que aplaudir, a nossa consciência vai nos aplaudir, a gente tem que dormir feliz. E se você dorme bem, se a sua consciência não te prejudica, não está te cobrando pesado, você está em paz. Se você está em paz, você tem felicidade. Então, para mim, a excelência é muito mais sobre como construir felicidade na nossa vida, porque se você consegue ter um jogo justo, equilibrado com a tua consciência, você é uma pessoa mais serena, mais equilibrada, e você produz mais. Então, a excelência começa a ser uma coisa gostosa, porque você fala assim, não vou tirar 10 porque minha professora vai ficar feliz ou meu pai vai gostar. Eu vou tirar 10 porque minha consciência me aprova. É sobre eu comigo mesmo. Se eu faço uma coisa bem feita, se eu faço o melhor que eu posso, e não é ser perfeito, é fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho de condição hoje, eu tenho que me aplaudir e vou dormir feliz. É sobre isso a excelência na prática. Então, imagina como é transformador na vida da gente quando a gente começa a perceber que é sobre a gente respeitar o nosso limitante natural, que a gente é humano, mas que a gente consegue fazer, da prática de fazer algo mais, de buscar sempre alguma coisa diferente, mas com paz, com tranquilidade, com equilíbrio, vai nos fazer um bem danado e a gente vai estar bem. Quanto mais pessoas entenderem a excelência desse jeito, melhor vai ser o país, porque aí a gente vai começar a ter um país de excelência. Aí, por que se confunde perfeccionismo com isso? Porque o perfeccionismo e o cara que pratica excelência têm em comum entregar em alto nível. Porque se você está preocupado, imagina uma cultura no Brasil que não é de excelência, muitas coisas vão meio na média, né? Porque, para não falar nas coxas, mas que passou de ano, passou. Então, é assim que a gente tem as entregas naturais de todo mundo, ou de grande parte das pessoas. Agora, se uma pessoa começa a pensar sobre isso, começa a se esforçar um pouquinho mais para fazer melhor, olhar para o detalhe, começar, será que dá para fazer assim na próxima vez? Vou fazer. É natural que esse cara se destaca.
porque está nivelado por baixo. Então, a excelência, ela gera resultados muito rápidos de performance alta. E a mesma coisa o perfeccionista também atinge, então se confunde. Só que a diferença é como é que é o processo. Enquanto um, que é o cara que vai buscar excelência, ele está fazendo porque se ama, ele está fazendo porque ele se quer bem, então ele faz esse jogo muito bem desenhado consigo mesmo, se aceitando, se respeitando, sabendo que vai ter dia que ele vai ter preguiça sim, que vai ter dia que ele não vai fazer mais, que ele é humano, mas que ele sabe que ele está olhando para isso, então ele não vai enterrar os talentos, ele vai procurar fazer alguma coisinha, nem que sejam pequenas atitudes, isso já vai fazer um bem pra caramba para ele. O cara perfeccionista não está fazendo para si, está fazendo para provar para alguém. Alguém disse para ele que ele não era competente, às vezes uma mãe, um pai duvidou. Ele, quando criança, e criança é difícil porque até os 7 anos mais ou menos a gente está formando uma personalidade, então a gente não sabe ainda quem a gente é. E às vezes os pais dizem, você não é nada, você é ruim, você não consegue. É horrível, mas tem pais que fazem isso até sem perceber. E sem notar, acabam gerando pessoas que depois elas não conseguem desenhar isso muito bem, claro, delas mesmas. Então, esse cara vira um perfeccionista. Essas crenças limitantes, né, Marucho? Exato, ele vai travando em vários pontos, porque disseram para ele, como ele não sabia quem ele era ainda, ele acreditou no que disseram. Então, por isso que é perigoso, né? As crianças são esponjas, a gente tem que cuidar muito disso. Então, quando você produz isso, você vai ter um perfeccionista em potencial na frente, porque esse cara vai querer provar para os outros que, não, eu consigo sim. Só que é muito difícil, é muito estressante, porque é tipo beber água do mar. Você nunca mata a sede. Então, o perfeccionista é aquele cara que ele faz coisa de alto nível porque ele se mata para fazer, ele entrega, só que ele fica vaidoso, ele fica feliz quando elogiam, só que ele é o primeiro a colocar um problema. Ah, ficou lindo isso aí que você fez. Não, eu fiz rapidão. Ele desmerece. Ah, que lindo seu cabelo. Não, eu fiz de qualquer jeito. Ah, essa blusinha, não, é 25 de março. O cara desmerece um elogio, porque assim, ele tá feliz de receber, ele conseguiu o objetivo dele, mas ele não acha que merece. O perfeccionista não merece receber nada porque existe uma crença de que ele não é capaz. Então, imagina que desespero você ser perfeccionista, porque você não tem paz. Você está o tempo todo nessa construção contínua, né? Preciso fazer mais, preciso fazer mais. O perfeccionista não goza no final, ele não comemora, não celebra. E aí, não é isso que a gente quer. A gente quer e a gente merece felicidade, merece paz, merece dormir o sono dos justos. Para mim, a excelência, ela quebra isso. É um processo de auto-amor. O perfeccionista não se ama ainda, não entendeu ainda o jogo. Então, ele se pega pesado, ele fala mal de si para os outros. Ah, eu sempre erro. Ah, eu sou burro mesmo. Sabe essas frases que a gente, às vezes, usa sem perceber? Até para ser agradável numa conversa. Mas isso está detonando tua autoestima, está matando quem você é para você mesmo. E a gente precisa se amar. Esse é o grande lance. A excelência, no final, é uma prática de amor. Você se gostar, você se querer bem, você querer ser o melhor que você pode ser. Mas você não é perfeito, então você não vai se exigir além da conta, você não vai se matar, você vai respeitar, você vai aprender a rir de você quando você erra, porque é a coisa mais gostosa que tem, porque a gente não sabe tudo. Então, é o que a gente chama de viver a vida no deboísmo. Vocês conhecem o deboísmo? É a filosofia de viver de boas. Então, depois vocês podem dar um Google, galera que está ouvindo, vai no deboísmo. O deboísmo é você viver mais leve, é você se respeitar, se aceitar e colocar limite, inclusive, nos outros. Falar, não, aqui não, cara, aqui isso não vai me acelerar, porque eu estou de boas, eu sei onde eu estou indo. Então, eu acho que é mais sobre você ter mais controle nisso e a excelência. Quando você tem uma cultura de excelência com pessoas que pensam assim dentro de uma equipe, cara, não tem como dar ruim. O negócio vai voar muito alto. Eu sempre falo, né, principalmente para aluno, né, a gente tem que dar o nosso melhor no dia, a gente tem que fazer o nosso melhor, com base, claro, nas ferramentas que a gente tem também. Não adianta a gente pegar e falar, putz, vou começar a fazer bolo, mas eu estou me fazendo um comparativo com o Bud Velasco, que o cara faz uns bolos mega master. Às vezes eu posso fazer com excelência com aquilo que eu tenho, que eu tenho uma experiência, eu tenho as ferramentas, né? Não tenho todos os equipamentos que ele tem, mas eu posso entregar um bolo de excelência conforme o meu nível. Eu acho que as pessoas acabam justamente trazendo um pouco dessa questão do perfeccionismo, que, ou seja, ele se compara com o melhor ou alguém que é referência, mas você pode ser referência sem que você se cobre tanto, né? Então, acho que essa leveza que você comentou tem todo sentido, né? E tem muito aquela coisa também que a gente fala das crenças limitantes da sociedade, né? Porque hoje a sociedade, o mundo corporativo, cada vez mais ele cobra da gente, né? E é interessante isso, Rô, que você falou, que esses dias eu até postei um vídeo no meu Instagram para falar um pouquinho de dicas para fortalecer sua autoestima, né? E lá eu falei muito dessa coisa de
colocar um limite, se amar, né? Ter esse amor próprio e essa autoaceitação, né? E aceitação com os nossos erros, com as nossas falhas, com tudo que nós temos de bom e não tão bom, né? Eu não gosto de falar ruim, eu gosto de falar não tão bom. É isso. Né? Porque... Não, e só pegando um link nessa lance do bolo, antes de fazer um bolo, você precisa saber quebrar um ovo. Eu fui aprender a quebrar ovo esse tempo agora, recente, na pandemia. Eu falei, meu, se eu quebrar vai explodir esse troço. Eu não tinha noção de como é que era a técnica, a ciência por trás de abrir um ovo, para poder chegar no bolo. Então, o que é legal, assim, dentro desse lance da excelência, e do auto-amor, dessa autoaceitação, é honrar e respeitar o passado. Exato. Tipo, a gente precisa muito olhar para aquele passado. Putz, mas quando eu era mais jovem, eu fiz tudo isso errado, errei aqui, errei ali. Sim, mas você deu as melhores respostas para aquilo que você podia dar naquela época. E isso também... Isso é excelência também. Excelência também é quando você erra, porque você tentou fazer o seu melhor, mesmo que você não soubesse ainda a melhor forma de fazer. Então, quando a gente está falando de egoísmo, viver mais de boas, inclusive sobre você se perdoar. O auto-perdão sobre aquilo que você cometeu, porque é muito injusto. Eu vejo, e eu fui um cara desse, carregar para hoje erros que você cometeu há 10 anos atrás é muito injusto com você mesmo. Você se cobrar hoje de uma atitude que hoje você faria diferente, porque você já tem consciência, mas naquela época você não tinha. Então, não é justo com você, nem com o mundo, porque aí você vai começar a virar um peso para a sociedade, porque o cara que tem culpa, e quem carrega culpas pesadas, não merece ser feliz na crença do culpado. Então, essa pessoa começa a dar trabalho, porque ela não consegue produzir, ela não é útil, ela não merece. Então, ela só gera problema. E, cara, de verdade, a maior felicidade que a gente pode ter na humanidade, na nossa vida, é a gente ser útil. É a gente, de alguma forma, poder produzir algo. Então, ninguém quer ser peso para ninguém. E mesmo que eu esteja numa cama de hospital, eu posso ser útil, eu posso falar alguma coisa. Mas eu não falo, eu posso escrever. Mas eu não sei escrever, eu posso pensar. Eu posso algo fazer. Não tem como não produzir algo positivo. Mas a pessoa que sente culpa, ela não consegue. No nosso treinamento do Magia, eu costumo mostrar o primeiro Mickey. Eu mostro a sequência de Mickeys, de bonecos do Mickey, que a Disney produziu, desde a década de 30 até hoje. O primeiro era feio, né? Caramba, você pega o Mickey da década de 30 é pior que Carreta Furacão, velho. Cara, ele era assustador. Dava medo na criançada. Acho que a criançada não dormia, não, porque eu tava feliz que foi no parque. Não, tá sonhando com o Mickey. Mas assim, a Disney não deixou de fazer aquele Mickey, porque ela sabia que aquilo era excelência, porque ela fez excelência sobre você fazer o melhor que você pode naquele dia, naquele momento. E você entregou, mas não é sobre fazer perfeito. Porque se for esperar o Mickey perfeito, eles nunca tinham lançado. Você olha o Mickey de hoje, eu perguntei para os caras, esse é o melhor Mickey que vocês podem fazer hoje, o Mickey atual? Eu falei, não, a gente pode fazer o melhor, a gente está trabalhando para isso. Um dia vai ser um Mickey que vai ser um robô, que vai falar em várias línguas, não vai ter uma pessoa vestida uma fantasia. Mas hoje não dá. Só que a gente vai dormir em paz e feliz, porque a gente fez o melhor Mickey que a gente pode hoje. Então a gente precisa olhar para os nossos Mickeys do passado, dar risada deles, agradecer por eles e falar, pô, eles nos trouxeram, são esses Mickeys que fizeram eu produzir o que eu produzo hoje. E não é o último Mickey, minha última versão, eu vou fazer mais. Enquanto a vida me der de tempo, eu vou ter oportunidades todos os dias para fazer melhores Mickeys. E é isso, excelência na prática é uma filosofia de vida, não é sobre um ato. É por isso que a gente passa a vida toda praticando excelência e sendo a nossa melhor versão. Com paz, com auto-amor, com aceitação e sempre honrando e respeitando o que a gente já produziu. Aí não tem como não ficar cheio de neurose e problemas, a gente vai ficar bem. E pessoas melhores não dão trabalho. Então a gente vai ser um pouco mais útil na sociedade. Essa questão de honrar, né, Rô, que você trouxe, a Lu tá estudando bastante sobre constelação e fala muito, né, para você, até mesmo nas suas questões pessoais, familiares, para você evoluir, de fato, você tem que honrar muito o seu passado, então tem toda essa questão que você trouxe mesmo de vamos agradecer o nosso passado, viver o presente e, obviamente, a gente vai colher bons frutos no futuro. E ficar de bem, né, fazer as pazes. Com certeza. Rô, hoje muitas empresas elas utilizam o NPS para medir, principalmente nível de excelência, né? Tem algumas que falam, estamos no 7, nível de excelência. Inclusive, tem algumas empresas, principalmente de telefonia, que elas estão abaixo do nível de excelência, né? Que elas são negativos. O NPS delas é negativo. Como que eu consigo trazer um pouco não dessa métrica, mas um pouco dessa ideia para minha vida pessoal, para saber se o que eu faço tem um nível de excelência bom, tanto para mim, para minha carreira, tem como eu trazer um pouco desse viés que hoje as empresas utilizam para NPS, mas para uma vida mais, ou melhor, para um lado mais pessoal?
Tem algumas técnicas. Eu não costumo usar um indicador para medir se eu estou praticando excelência, mas eu costumo utilizar duas técnicas. Uma é planejar, porque o que acontece? Esse lance de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É bom no Zeca Pagodinho lá na música, mas na vida real, se você deixar a vida te levar, talvez você não vai para um lugar muito bom. Então, para você viver excelência, você tem que projetar o que você quer construir. Então, eu conheço bem a Lu, eu sei que isso para ela é tarefa, ela já nasceu projetando, né? Planejando o futuro. Essa é planejamento puro, viu? Exato. A Lu já faz isso muito bem, ela já faz esse NPS dela, porque ela sabe por que ela está agora conversando com a gente, por que ela espera desse trabalho, o que isso vai gerar no futuro. Tem uma clareza de caminho. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, se a gente quiser fazer esse processo, a gente tem que é na verdade, magia, processo e treinamento. Então, para trazer essa magia para a vida, é muito sobre isso. Eu vou praticar excelência, entendendo quais são os passos que eu preciso dar. Então, por exemplo, eu quero melhorar meu nível de excelência em comportamento humano. Não tem milagre, eu tenho que estudar. Então, eu estou me especializando em neurociência, estou correndo atrás, estou fazendo encaixando na minha agenda. Teve feriado, é uma escolha, sempre excelência é uma escolha. Eu descansei, mas depois eu estudei. Então, assim, eu podia ter passado o dia inteiro fazendo nada, só jogando videogame, mas eu falei, não, eu tenho uma escolha, eu tenho um planejamento. E aí, meu NPS natural vai aumentar, não tem como. Então, isso que é importante, a gente ter um controle. Eu gosto muito da Disney, que ela fala assim, nós aprendemos a ser intencionais onde os outros não são. Esse é o mantra que eles falam lá dentro. Nós fazemos de propósito aquilo que os outros fazem por acaso. Por isso que eles praticam excelência, por isso que eles encantam. Porque é pensado, como eu falei, é tudo processo, né, escrito. Então, não tem, assim, uma coisa que, caiu no colo, que sorte. É de forma intencional. Então, é a mesma coisa para a nossa vida, para a nossa carreira. Não é ficar louco, tá? Não é você pirar, nossa, eu tenho que fazer tudo dentro desse deadline, que eu tenho esse cronograma, não é isso. Mas, no mínimo, eu preciso saber para onde eu vou, porque senão qualquer caminho serve, né? Alice no País das Maravilhas. Então, se eu não sei... onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eu vou sair... E as pessoas, de forma geral, não têm muito isso claro, elas não estão muito planejadas. Então, elas ficam muito voláteis. Então, as pessoas trocam de relacionamento igual troca de roupa, troca de emprego, ficou chato, pula fora. Elas não têm a tal da resiliência, né? E resiliência, que a gente trouxe dessa engenharia dos materiais, é a capacidade de um material aguentar uma pressão até o ponto de ruptura, né? A gente fala, isso funciona para ser humano, né? Então, o ser humano resiliente parece que é o cara que aguenta a pressão pra caramba sem espanar. Na prática, resiliente é o cara que sabe muito claro por que ele tá ali, fazendo o que ele tá fazendo, para onde ele vai. Porque aí sim faz sentido batalhar as batalhas que a vida vai apresentar para ele. Se você não tem porquê, uma razão de lutar, você pula fora. Não tem para quê, ninguém é tonto. Para que eu ficar tomando pancada do meu chefe se não faz sentido estar aqui nessa empresa? Qual que é o sentido disso? Porque enfrenta qualquer como, né? Exato. Então, eu preciso ter sentido. Se faz sentido, eu faço excelência. Porque senão eu caio nessa coisa, eu vou atrás de uma compensação. Eu ganho mais para fazer isso, então não vou, então eu vou ficar aqui. Agora, se você tem um sentido mais profundo, mais amplo, que está alinhado com o teu propósito, que faz a sua razão de existir, claro que você vai fazer o seu melhor. Isso vai surgir de forma natural, porque é gostoso. Você não é um peso, é um prazer. Você se diverte fazendo, você está cumprindo a tua missão. Sua consciência está te aplaudindo, vamos embora ser feliz. Que legal, né, Rô? E dá para fazer tudo isso com deboísmo, né? De boa. Sempre de boas, cara, sempre de boas. Tem que ter bom humor, cara. A gente tem que estar leve. Não existe, se você tiver muito carrancudo e tiver num processo de tensão muito grande, que é natural, que você tem que entregar, você tem que fazer uma coisa... Cara, sempre dá uma respirada. Eu sou o tiozão dos memes, né? Eu tô sempre pegando meme. É minha válvula de escape para não esquecer a vida de boas. É para deixar a vida mais leve. É muito difícil ser adulto, é muito duro viver, ainda mais no momento que a gente vive. Não tá fácil para ninguém, a gente está passando momentos muito sérios, muito graves, muito tristes. Se a gente não tiver válvula de escape, a gente não se cuidar e não cuidar mentalmente do nosso autocarinho, nosso autocuidado, a gente vai surtar. Então, o deboísmo, ele é, para mim, uma filosofia de... Não é sobre você não estar nem aí com nada, não é sobre ser irresponsável. Você é responsável, mas você sabe o limite de onde você tem que acelerar, onde você tem que tirar o pé, porque você é humano. E é sobre se cuidar, né, acima de tudo. Se a gente não souber se cuidar, cara, a gente vai ter problemas muito sérios. A nossa humanidade está doente porque não sabe se cuidar. Então, esse é o nosso aprendizado. E, por isso, volto a falar, ainda bem que tem os psicólogos, os psiquiatras, interessante, assim, essa galera que nos salva. Desse se cuidar, né, Rô? É importante ter o autocuidado, né? Mas é importante também a pessoa, ela se conhecer.
Porque se eu não me conheço, eu não sei como que para mim é ficar de boas, né? Eu não sei o que para mim faz sentido, né? Então eu vou fazer o que os outros fazem, né? Eu tenho que ser desse jeito para as pessoas serem felizes. Aí eu vou estar vivendo modelos que não são os meus, eu não tenho minha própria identidade, eu vou culpar os outros lá na frente, vou ficar azedo, vou ficar aquela pessoa ranzinza que culpa o mundo por ser infeliz. Vocês conhecem vários, todo mundo conhece. O pessoal vai envelhecendo e vai ficando ranzinza. E começa a apontar o dedo para todo mundo. E não é sobre culpar ninguém, é que a pessoa não se ligou, que estava dentro dela a verdade, que é dela, que merecia ser respeitada e ela não respeitou. É um processo importante e é basal, assim, para tudo que a gente for fazer na vida. Não tenho dúvida. Sim, legal. Agora, aproveitando, né, a gente falando um pouquinho aqui desse livro, nesse livro, você está explicando o conceito da gestão extrema. Dá uma palhinha para a gente, explica o que é uma gestão extrema. A gestão extrema foi um insight que eu meio que inventei a partir do que eu li e do que eu ouvi lá. Quando eles falam que eles são intencionais ou os outros não são, me deu um insight. Falei, peraí, isso aqui é sobre você focar o teu esforço naquilo que realmente para você importa e o resto você vai gerenciar, mas você vai super gerenciar aquilo que realmente é importante para o negócio. Por que é legal saber isso? Porque quando a gente pensa em fazer excelência e a gente fica inspirado com essa história que a gente está contando aqui, o cara fala, poxa, você de excelência agora excelência é futebol clube, a partir de hoje. E a pessoa sai muito empolgada. E aí ela quer ser excelente em tudo que ela fizer. E é impossível. Eu juro, eu já tentei, não dá. Você não vai ser perfeito em tudo. E nem vai ser perfeito em nada, na verdade. Você não vai conseguir bem em tudo. Tem coisas que você já domina facilmente, que você já é muito bom. Então, a gestão extrema é sobre você usar de forma inteligente esse esforço. Coloca esforço naquilo que você realmente sabe que você vai fazer fácil. Você já tem aptidões naturais, melhora elas. Às vezes eu quero dar uma baita volta para reinventar a roda numa coisa que eu sou muito ruim. Não é que eu não vou estudar aquilo, não é que eu não vou me aprimorar, mas assim, dá ênfase, dá foco naquilo que você já verdadeiramente você já faz tira de letra. Porque isso vai dar boas vitórias rápidas. E aí a sua autoestima vai ficar muito bacana, você vai ficar leve e sua consciência te aprova. Então, às vezes eu vejo o cara focando em muita coisa, não fazendo nada, ou focando em coisas que são muito complexas e são muito distantes. Ou pior, colocando isso também na responsabilidade dividida com outras pessoas. Então, ele fala assim, eu vou conseguir, mas eu dependo disso acontecer. Não vai acontecer, porque você depende de um monte de fator que você não controla. Então, a gestão extrema é você focar naquilo que você tira de letra, porque você já começou a se conhecer, você sabe que você é bom naquilo. Por exemplo, eu gosto de falar, já perceberam. Comunicação é uma coisa natural que eu sempre gostei. Então, eu vou me aprimorar nisso. Então, eu faço curso de comunicação até hoje. Tem um curso novo, alguma coisa diferente, eu estou estudando. Porque eu faço gestão extrema sobre esse meu potencial, que eu posso desenvolver cada vez mais. A ponto disso cada vez ficar mais natural. Porque tem técnica, tem aprendizado por trás. Mas você pega a tua aptidão e aprimora. Mas eu faço gestão extrema sobre essa questão. Mas eu não vou fazer gestão extrema sobre a minha capacidade de fazer uma planilha no Excel. Cara, eu sei quem faz, então eu peço ajuda. Eu não vou saber fazer uma tabela dinâmica se não é isso que é o foco da minha aptidão e não é para isso que eu preciso fazer hoje. Então, eu não preciso ser bom em tudo. Tem coisa que eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu e fazem parte disso comigo, e tem coisas que faz sentido eu focar. Então, a gestão extrema é isso, é você não gastar energia em tudo, que é impossível. Então, você vai ficar cansado em tudo e não vai fazer nada bem feito. Elege algumas questões e você ataca elas. E tem um método para você ir se conhecendo e aprimorando isso, que eu falo no livro, que a gente chama de método OAM, que é OAM, de Maria, que são 3 etapas que você vive, que não foi criação minha, foi inspirado no PDCA, que são 4 etapas, mas eu falei, deixa simplificar, porque o simples resolve. Então, o OAM basicamente é você observar, aprender e melhorar. Então, você quer atacar, usando a gestão extrema, a um determinado ponto, seja um comportamento ou uma técnica que você quer aprimorar, seja uma entrega no seu trabalho, você vai fazendo aquilo em ciclos. Então, primeiro você observa a questão e o problema, você aprende sobre ele, tira os insights e os entendimentos, e aí sim você vai e agora melhora. Qual que é o grande ponto? Que quando eu quero fazer algum aprimoramento, às vezes eu pulo etapas. Eu identifico uma dor e já ataco com um remédio. Mas eu não sei se às vezes a dor é para aquele remédio. Vou dar um exemplo rápido, só para não me estender muito na resposta. Uma vez eu estava percebendo que eu estava ficando bem gordinho. Uma vez não, é recente. E aí eu falei, cara, eu tô 10 quilos acima do meu peso, cara, isso não tá legal. Então eu pensei, preciso fazer academia. Preciso ter uma vida, né, fazer uma dieta e uma academia. Por quê? Tá aqui o problema, tá aqui a solução. Ponto pacífico, vou fazer.
Só que eu falei, não, peraí, deixa eu aplicar aquilo que eu falo, deixa eu fazer um OAN em cima disso. Então, comecei a observar, por que eu tô mais gordinho? Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu notei nessa minha observação, que aí você liga o radar. Liga o radar, você começa a olhar no detalhe. Aí eu percebi que eu estava atacando a geladeira em vários horários inapropriados. Falei, opa, por que está acontecendo isso? Aí eu percebi, quando eu estava atacando a geladeira no horário da madrugada, eu falei assim, por que eu estou fazendo isso agora? Aí eu não estava com fome. Então não era uma questão alimentar, eu estava ansioso. E aí eu comecei a observar mais um pouco, porque aí comecei a aprender. Tá, por que eu estou ansioso? Ah, estou ansioso porque eu estou com uma carga de trabalho, um monte de coisa, e não estou dando conta. Então, na verdade, meu problema não era que eu estava comendo errado ou faltando exercício, é que eu estava ansioso. Então, eu estava atacando o problema errado. Eu ia fazer uma inscrever numa academia, ia pagar 6 meses e 1 dia. Porque não era essa a solução, como muita gente faz. Então, quando eu observei, aí eu aprendi. Aí eu falei, opa, peraí, meu problema aqui é ansiedade. Aí sim, como é que eu melhoro isso? Ah, então eu vou delegar mais tarefa, vou reorganizar minha agenda, vou ajustar, vou fazer isso, vou procurar uma médica, vou, né, olhar se eu tô, como é que tá meu nível de estresse, vou cuidar de outra forma. Então, aí sim eu apliquei, eu observei, aprendi, e aí eu melhorei naquilo que realmente era a origem do problema. É sobre isso, é atacar o problema certo, do jeito certo. Às vezes a gente vai no problema efeito em vez de na causa raiz, né? Exato. E aí, até o que você comentou, existe até uma técnica, né, que se utiliza, que são 5 porquês, né? Você começa a perguntar por quê, e obviamente você vai acabar, de fato, chegando na causa mesmo, que é aquele... Porque às vezes a gente ataca o que é mais óbvio, né? Ah, que nem você comentou, né? Ah, então vou fazer uma dieta, vou me inscrever na academia, mas às vezes não é. Tem um porquê de trás daquilo ali, que onde de fato tá a raiz daquilo ali, né? Mais óbvio e até mais fácil, né? Com certeza. Porque lá internamente, às vezes, se incomoda um pouquinho, né? Sair da nossa zona de conforto. Perfeito. E o 5 porquês é excelente para você descobrir seu propósito. Porque eu fiz esse exercício quando eu estava na Netshoes. Foi lá que surgiu meu propósito. E eu lembro que eu tinha um cargo de diretor de operações, um monte de funcionário. Eu estava no caminho onde eu projetei para mim, eu queria até os 30 anos ser diretor. Eu tinha chegado lá, mas não estava feliz. Ganhava relativamente bem, não estava feliz. E aí eu comecei a fazer, por quê? Por que eu tô aqui? Porque eu queria ser diretor. Mas por que eu queria ser diretor? Porque seria mó bacana mostrar para todo mundo que eu cheguei lá. Mas por que eu preciso mostrar para todo mundo? Não é só isso, é que eu preciso pagar boleto. Mas por que eu preciso estar aqui passando o perrengue que eu passo para pagar boleto? Podia estar em outro lugar? Então, assim, eu fui fazendo esses porquês e eu ficava bravo comigo, eu brigava comigo, cala a boca, para de perguntar. Seu chato. Mas eu fui chegando na origem, que eu quero que me dava prazer e felicidade. E foi quando a gente lá montou um RH, que a Lu participou desse processo juntos, que a gente abriu uma área de treinamento, que era a minha razão de existir. Meu propósito era transferir conhecimento. Pô, a gente tem acabado de montar uma universidade aqui dentro, corporativa, de montar treinamentos, de fazer. Aí passou a ser prazeroso, começou a ter sentido de novo, e aí você vem com resiliência, você vem com todo o pacote de novo. Legal. Rô, eu vou até pegar aqui o livro dele, até vou deixar aqui. Vai estar aqui na descrição aqui também o linkzinho para quem quiser adquirir o livro aqui. A Magia da Excelência aqui. Então, inspirações e técnicas excelentes para alavancar carreiras e negócios. O Rô fala bastante sobre essa questão de gestão extrema, que é o que ele comentou. O OAN também você vai aprender, acho que um pouquinho mais na prática, conseguir colocar. Espero que vocês estejam gostando deste nosso episódio aqui, um episódio muito especial. Fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer dicas de ouro aqui, o Rô vai trazer um pouquinho de como que faz para você, de fato, criar a magia dentro de você, e não só isso, ele vai falar um pouquinho também do treinamento, se você ficou curioso do treinamento dele, que ele faz lá na Disney, por enquanto ainda ele não está fazendo, mas ele vai trazer um pouquinho mais de detalhes aqui. Se você tiver interesse lá, já manda uma mensagem para ele, já se inscreve, fica ligado aqui no próximo bloco, tem muito mais, até lá. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco com o Rodrigo Marucho, falando tudo sobre magia, a excelência, né, de você fazer as coisas com excelência. Não é perfeccionismo, é excelência. Já explicou aqui um pouquinho para vocês, né, Lu? Legal. Rô, no bloco anterior, você falou muito pra gente, assim, da gestão extrema, né? E eu lembrei muito que nas empresas, né, a gente costuma fazer muito aquele plano de desenvolvimento individual para os líderes, né? Então, a gente sempre fala, né? Quando a gente faz o plano de desenvolvimento individual, geralmente a gente tem a tendência de focar naquilo que tá ruim, né?
E a gente sempre fala, né, gente, peraí, não, foca no que você é bom, porque automaticamente aquilo que você não é tão bom vai subindo 1%, né? E é 1%, né? E aproveitando, né, falando um pouco sobre liderança, como que você entende que o verdadeiro líder, ele move e inspira as pessoas, né? Na sua visão, quais as atitudes que você acha que a gente pode ter para ser líder de nós mesmos? Quando a gente fala de liderança, é interessante porque muita gente entende que liderança é uma coisa que eu já nasço com ela, eu não posso aprender. Sim. E muita gente entende liderar sobre você puxar outras pessoas com você. E na essência, quando você lidera dentro de uma equipe, essencialmente, um bom líder é aquele cara que consegue fazer todo mundo olhar para a mesma direção. Então, o líder é o cara que direciona a visão de todos, né, para todo mundo ter um esforço em comum, senão cada um bate cabeça, cada um corre para um lado. E liderança a gente aplica em tudo, num relacionamento. Se não houver os dois, o casal não está olhando para a mesma direção, vai dar ruim, não vai funcionar. E dentro da nossa vida, a mesma coisa. Quando a gente olha para a gente, eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim, eu me seguiria? Tipo, eu sou um cara que faz sentido, tá bacana, mas eu pergunto isso sem culpa, tá? Porque se a resposta for não, eu não quero acabar o mundo ali. Eu falo assim, não por causa disso, então legal, já sei onde eu tenho que melhorar. E aí eu trabalho de forma proativa, né, de boas. Não para me destruir quando a resposta é não. Mas essa pergunta faz a gente ficar atento, a gente começa a observar e aprender e melhorar. Então, quando a gente olha para dentro da gente e vê se a gente está conseguindo dar respostas que inspiram, a gente está num caminho bacana. Mas o que essencialmente é importante para qualquer líder e qualquer ser humano, quando a gente fala de se liderar, é sobre se conhecer. Como a Lu falou muito bem um bloco anterior, autoconhecimento é a essência de um bom líder. Então, um líder da minha carreira, da minha vida, significa que eu estou no controle da situação, não deleguei esse sucesso para ninguém. Esse sucesso é meu, me pertence, eu vou correr atrás. Eu estou me liderando. E aí eu vou me conhecer para saber onde que é bacana para eu compartilhar meu conhecimento, onde é bacana eu buscar novos conhecimentos, o que faz sentido eu correr atrás ou não, o que faz sentido eu encarar para minha vida ou não. Então, eu vou fazer escolhas muito mais sólidas, né, e muito mais baseadas em algo. E não simplesmente porque falaram assim, você tem que ser advogado porque advogado ganha dinheiro. Você não se liderou, aí você foi liderado. E aí é aquele negócio, se você não escolher, alguém te escolhe. Se você não tiver à frente, se não for protagonista, né, tá muito na moda a gente falar de protagonismo, se você não é protagonista daquilo, alguém vai dizer para você o que você tem que ser e como você tem que ser. Então, você não está se liderando nessa hora, você delegou isso para alguém. Eu gosto muito dessa frase, quando a gente fecha um novo projeto de consultoria, eu sempre falo isso no kickoff com o nosso cliente, falo assim, olha, tem uma frase importante, não delegue seu sucesso para ninguém. Vocês são líderes do seu sucesso e a gente está aqui para colaborar com isso, mas não é responsabilidade nossa o seu sucesso. O seu sucesso é teu, assim como o fracasso em alguma eventualidade, mas você assume como responsável por aquilo. E o líder, ele passa a ser um cara responsável, ele não coloca o dedo na cara de ninguém e fala assim, eu sou infeliz porque você não me deu amor. Cara, você apenas ama. Você não espera o retorno, porque você é líder daquilo. Então, a liderança, ela te dá muito mais do que, vai falar de um jeito chique nas empresas, accountability, que é você ser autorresponsável. Eu quero ter uma equipe que todo mundo é líder, mas líder no sentido de autoliderança, que todo mundo tá ali maduro, consciente e trabalhando pelo seu melhor. Eu acho que aí dá um encaixe bacana e a gente tem a gente acaba sendo inspiração para os outros e para a gente mesmo. Legal. Rô, que dica de ouro você deixa aqui para os nossos ouvintes que quer, de fato, startar um pouco dessa magia, não só, eu digo magia, né, dentro de si, magia com as pessoas que estão próximas, magia também na carreira. Tem alguma dica de ouro que você deixa para os nossos ouvintes? Tem uma coisa essencial em tudo isso que a gente falou até agora, simplicidade. Cara, seja muito simples. É óbvio isso, mas a gente não faz. E o simples, ele resolve, ele atende às necessidades, só que para fazer o simples eu preciso estar com uma estima muito boa, porque às vezes dá a impressão que fazer o simples significa fazer com menos qualidade, fazer menos bacana. Eu posso fazer um feijãozinho com arroz e já vai super alimentar e vai ser incrível? Posso. Não, mas hoje eu vou fazer um prato de Masterchef porque eu quero encantar os outros. Não é sobre isso. A simplicidade, ela dá o egoísmo, ela dá a leveza, ela faz com que a gente consiga colocar a energia certa no tempo certo, sem exagero, sem ir para os extremos que o perfeccionista faz.
Então, assim, eu acho que o essencial, se eu quero ter uma vida melhor, ficar mais equilibrado, ter mais sucesso na minha vida, seja no âmbito pessoal, na carreira, que é tudo a mesma coisa, não dá para você tirar o crachá, você é um ser único em tudo. Eu acho que é simplificar onde puder simplificar, porque para ser simples é preciso ser muito inteligente, você tem que pensar muito para fazer o simples. Se você parar para pensar, né, eu gosto muito desse exemplo, o site mais acessado do mundo, que ninguém vive sem, ele é basicamente uma página em branco com o logo em cima e uma barra de busca embaixo. Os concorrentes tentaram fazer portais com notícias, um monte de coisa, e enfeitaram o peru. O que o cliente quer? O cliente quer simplesmente uma barra de busca e resolver o problema dele. Isso é simples. O que está por trás é complexo, mas o que está para o cliente é simples. Então, a nossa complexidade a gente vai fazer estudando, se aprimorando, buscando, mas a nossa forma de agir, de entregar, tem que ser simples. Muita gente cai nessa armadilha de tentar enfeitar demais, porque geralmente ela acredita que não é bom fazer o simples, né? Imagina, eu vou entregar um site em branco não vai resolver, e aí eu vou ser mandado embora. Então, o cara às vezes te pede um relatório. Aí você podia só entregar aquele dado que o cara precisa, o seu chefe precisa para tomar uma decisão. Não, eu vou fazer um gráfico, vou colocar isso aqui, porque senão ele vai achar que foi muito fácil. E não vai me valorizar. Pelo contrário, a gente precisa ter muito claro que a simplicidade faz com que a gente tenha mais leveza, e na leveza a gente cresce. Agora, é uma arte, é uma mudança de paradigma, porque a gente não vem pensando sobre isso, a gente vem pensando em complicar, porque o complicado parece que tem valor. E a genialidade está em fazer isso. Pega uma Apple, a Apple tirou os botões e revolucionou o mercado. Então, assim, eu quero fazer Apples na minha vida, sabe? O cara fala assim, mas só isso? Espera aí, cara, que você não entendeu. Você tá olhando só o raso, você não entendeu a profundidade que tem isso, porque o simples, às vezes, o cara que está desatento confunde, acha que é pobre. Mas quando ele percebe a genialidade que está por trás, ele fala, uau, não acredito que os caras tiraram os botões e melhoraram a minha vida. Uau. Eu acho que essa é a grande dica de ouro, sabe? Porque a gente perde muito tempo, se complica demais em tentar fazer melhorias e acaba perdendo uma energia que não tem necessidade. Rô, você comentou até falou sobre o iPhone, né? Inclusive tem o primeiro iPhone, para quem não sabe, ele foi lançado com alguns bugs, né? Um dos bugs era copia e cola. Você não conseguia copiar e colar textos. Era uma coisa simples, mas eles não deixaram de fazer por uma conta de perfeccionismo, porque senão imagine, não, só vamos lançar quando tiver copia e cola. As pessoas, muitas pessoas ficaram tão encantadas com o que estava vendo, que até esqueceu daquilo ali, falava, meu, nem sei para que serve isso daqui, eu nem sabia que esse celular mandava e-mail, recebia, porque hoje e-mail e SMS acabou meio que sendo muito redundante no celular, né? Sim. Você faz outras coisas, mas é justamente esse perfeccionismo que acho que você trouxe, que ficou totalmente claro para mim, espero que para os nossos ouvintes também, que é a questão, né? O feito é melhor que o perfeito, sim, mas um feito de qualidade, um feito você dando o seu melhor. Você fala assim, eu fiz o meu melhor, estou entregando o meu melhor aqui. Aí, com certeza, você vai estar com muito mais leveza e muito mais mente sã, né? Só para dizer, desculpa, Lu, te cortei. Imagina. E é importante falar, né, aproveitando a fala do Fê aqui, é o seu melhor e não precisa ser comparado a ninguém, né? É exatamente o seu melhor, com tudo aquilo que você tem de qualidade, se autoaceitando, né? Exatamente, eu ia falar isso, a gente está em sintonia. Exatamente, é o seu melhor. No final das contas, é de você com você mesmo. Exato. O grande erro nosso, infelizmente, quando eu falo de ser simples, inclusive no sentido que a gente hoje tem caído numa armadilha cada vez maior, que é se comparar. E as redes sociais meio que amplificam isso, porque eu vou lá, entro na minha rede social, no Instagram da vida, e eu começo a ver meus amigos, pô, esse cara aqui tá com carrão, esse cara aqui tá mostrando um lugar super bacana que eu nunca fui, esse cara aqui viajou para um lugar que eu não faço ideia nem onde no mapa, e eu tô aqui na minha vidinha, não sei o quê, aí eu fico deprê. Minha autoestima cai, eu me rebaixo porque eu me comparei. E as pessoas não têm nem a noção, às vezes, quando estão fazendo isso, que o que está no Instagram não é vida real. Eu sou seletivo, eu posto aquilo que é fofo, que eu acho legal. Então, às vezes aquele casal que eu me inspiro, eles brigam o dia inteiro, mas na hora do post eles estão fofos. Então, existem mais ilusões, né, que as pessoas, quando se comparam, geralmente não vai para um lugar bom. Então, se eu for me comparar, se eu for olhar para o outro, é legal, para ter referências, me inspirar e tal, mas me comparar no sentido de me rebaixar e me colocar, sempre vai ter alguém numa situação que eu acredito, que é meu achismo, que está melhor do que eu, ou sempre vai ter alguém que eu acredito que está pior do que eu. Mas são referências muito ilusórias. Então, acho que para ser simples, também você desapegar um pouco dessa busca contínua de se comparar, porque isso deixa a gente muito triste.
Se eu falar assim, pô, o Felipe tem um cabelo bem mais legal que o meu, então o meu cabelo é um lixo? Então eu vou ficar deprê, vou achar meu cabelo feio? Não, cara, eu vou amar esse restinho que sobrou, e é o que eu tenho pra hoje. E é o que tem pra hoje mesmo, e tá bom. E aí você fica mais feliz, tirar sarro disso, e vida que segue. Agora, se eu ficar me comparando e achando que eu tenho que ser igual, cara, eu vou sofrer, porque não tem como. O Mário, eu sempre, inclusive no meu Instagram, eu sempre posto isso daí, né? Que hoje as pessoas elas vão. É diferente, né? Hoje a pessoa que anda ali, que posta foto com um carrão, que posta foto às vezes num lugar ali que você não sabe onde que é, às vezes ela tá vivendo só aquele momento ali, pronto, acabou, depois volta pra vidinha dela, e às vezes é uma pessoa que não é uma pessoa que é infeliz, né? E muita gente segue aquela pessoa que fala, nossa, o cara tem sucesso. E às vezes sucesso não é isso, né? Sucesso você pode estar de bermuda e chinelo, falando de uma coisa que você gosta demais, pessoas escutando, né? Fazendo sentido para uma. Se fizer sentido para uma pessoa, você já está atingindo o seu objetivo, do que você tá mostrando uma coisa que você não é, porque não, vai ser. Eu te garanto que aquilo ali vai ser totalmente insustentável. Ele pode se permear por um tempo, mas com certeza vai ser insustentável. Aí a própria pessoa, que é o que muitas vezes acontece, né? As pessoas direto postam famosos, famoso X está com depressão, famoso Y se matou, não sei o que. Então, assim, começa a vir outras coisas, né? Desencadeia outras coisas. Então, acho que trazer um pouco dessa clareza, desse autoconhecimento que é muito importante para a gente, para, de fato, sucesso não é você ter um carrão, sucesso você não precisa ter um jatinho. Sucesso é você fazer o que você gosta, de uma forma clara e com certeza impactar outras pessoas de uma forma positiva. Então, acho que é um pouco disso que a gente traz. Rô, para a gente finalizar aqui, fala um pouquinho sobre o seu treinamento. Você comentou que você leva também algumas pessoas lá para ver, de fato, toda essa magia da Disney, mas hoje também você tem um treinamento online, né? Como que funciona? Para os nossos ouvintes aqui que se interessarem, como que faz para eles acessarem este conteúdo? Se alguém tiver interesse, no www.magiadaexcelência.com, não precisa nem por BR, é magiadaexcelência.com, lá tem o nosso portal do Magia, né? Então lá tem o livro, vai ter o nosso treinamento online, que a pessoa faz via EAD, ela pode se inscrever e assistir na hora que ela precisar, na hora que ela puder. São mais de 10 horas de conteúdo que a gente produziu. Uma parte dele é o próprio treinamento que a gente tinha até a pandemia, que é o treinamento aberto ao público, e que foi gravado ao vivo, e uma parte dela em estúdio, que é um complemento que a gente produziu, essencialmente para ajudar as pessoas a tomarem decisões na vida dela, na carreira dela, e bastante conteúdo, assim, que seja fácil, simples, da pessoa poder traduzir em ação prática. Porque, de verdade, a gente não tem tempo a perder. E aí, a ideia é que a pessoa já tenha os insights, já colha alguma coisa e já direcione. Então, foi pensado assim. Infelizmente, o treinamento aberto ao público, no momento, a gente não tá abrindo mais turmas, e o da Disney também, né, o que a gente faz indo lá em loco, a gente também não tem hoje nenhuma turma. Mas eu tenho feito uma excelência em formato de palestra ou treinamentos corporativos. Então, eventos hoje que estão acontecendo online, então eu tenho feito também esse trabalho, e a gente segue aí, que a gente brinca que é espalhar sementes, né? Então a gente segue espalhando sementes por aí e torcendo para que todas elas frutifiquem, né? Essa é a nossa ideia. Com certeza. Bom, a gente vai deixar aqui na descrição aqui o acesso para esse treinamento que o Rô comentou para vocês, então tá aqui na nossa descrição. Rô, como que faz para a gente encontrar você nas redes sociais? Quero falar um pouquinho mais, quero agradecer você por essa entrevista, como que faz para a gente te encontrar nas redes sociais? Essencialmente, tudo @Rodrigo Marucho, com X, mas principalmente meu Instagram. Hoje a gente está direcionando bastante conteúdo no Instagram, zero jabá, não vendo nada ali, é só realmente entregar coisas que a gente acredita que estão dentro da nossa missão, né, de ser útil e transferir conhecimento. Eu tenho uma meta bem agressiva para esse ano aqui no meu Instagram, que é chegar a 1 milhão de seguidores, e eu estava olhando esses dias o número, falta 9.990 e algumas coisas mil. Então, eu conto muito com você que está nos ouvindo. Juntos chegaremos lá, então se você puder deixar seu like, nem que seja de dó, mas segue a gente lá no @Rodrigo Marucho. Legal, a gente também tem essa meta, tá? É bem desafiadora, mas não é impossível. Com certeza também a gente posta conteúdos bem legais para vocês todos os dias lá no Instagram. Meu Instagram é super fácil, felipemoreno.br, também sem nenhum tipo de jabá aí, conforme o Marucho e o seu Lu.
É lucianafonseca.br. O Disney falou, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então vamos para cima do 1 milhão. Exato. Com certeza. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui pelo YouTube, se inscreve, ativa as notificações toda semana, faça chuva ou faça sol, vai chegar um videozinho novo para vocês com muito conteúdos bacanas. Pô, a gente agradece demais esse bate-papo rico, esse bate-papo que foi de fato uma magia. Exatamente. Espero que tenha feito sentido para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também, que para mim fez muito efeito, acho que trouxe muito conteúdo para mim aplicar no dia a dia e com certeza fazer com que essa magia, que lembrando, a magia não existe, sim, são processos que você coloca ali no seu dia a dia que você vai amadurecendo toda essa sua magia aí, né? Rô, nós agradecemos demais. Para finalizar esse bate-papo que foi incrível, deixa uma frase de impacto para os nossos ouvintes. Uma frase de impacto. Eu tenho uma frase que guia muito as minhas decisões e as coisas que eu faço, que eu não sei quem é o autor, é um autor anônimo, vamos chamar assim, que é uma frase que fala assim: o tempo não respeita aquilo que ele não ajudou a construir. Legal. Eu acho fantástico. O tempo não respeita o que ele não ajudou a construir, ou seja, as grandes construções, elas precisam do apoio do tempo. Não existe milagre, não cai do céu. Então, por isso que a gente fala de praticar excelência como filosofia, é um trabalho de longo prazo, é para a vida toda. Então, não desanime, não caia em depressão porque não consegue ainda ser aquilo que almejou. Dê tempo ao tempo. A gente precisa falar disso porque a gente vive a geração, o Google chama isso de geração micro-ondas, né? Que tudo precisa ficar pronto em 3 minutos. A gente precisa respeitar que o tempo tem que estar junto, nos apoiando em tudo que a gente faz. Então, a excelência vai levar tempo, mas vai ser prazeroso, porque não é o final, é a jornada. Então, essa frase me guia muito. Então, eu estou escrevendo um livro novo agora, que chama Vidas de Excelência, que é uma continuidade desses conceitos de excelência. Era para entregar agora no meio do ano. Não vou entregar agora no meio do ano, vou entregar talvez no final do ano. Mas o tempo está fazendo ele ser um trabalho melhor, tá digerindo melhor, está sendo mais produtivo, eu estou aprendendo e crescendo mais. Então é isso, precisa ter o respeito do tempo junto para as coisas realmente de valor aparecerem. Então, sem desespero, gente, você não vai virar uma pessoa de excelência amanhã, mas você vai trabalhar e produzir muita coisa de excelência todos os dias. Então, acho que essa é a grande frase assim, que me move e pode ser útil talvez para quem está nos ouvindo. Com certeza, Rô, a gente agradece demais mesmo, ó, já lembre-se, direção é mais importante do que velocidade, hein? Segue, vai na direção certa, aos poucos, aos passos, né? É que nem a Lu sempre fala, não importa, um passo de cada vez ali, com certeza você vai alcançar. 1% por dia, né? 1% por dia, com certeza você vai alcançar todos os seus objetivos. Se esse vídeo fez sentido para você também, não viva nessa mediocridade aqui, torne a magia de outras pessoas também, compartilha com quem você quiser, compartilha com as pessoas que você ama, que também vai ajudar a gente demais, e com certeza a nossa missão, a missão do Marucho aqui, que é trazer esse conteúdo, essa excelência aqui para vocês, também vai fazer sentido para outras pessoas. Pô, a gente agradece demais mesmo a sua presença, participação, foi fantástico, viu? Tamo junto, sempre que quiserem. Obrigado, Lu, obrigado, Felipe, sempre que quiserem, só chamar. Fico à disposição, respeito demais o trabalho de vocês, tenho um carinho enorme por que vocês estão fazendo, precisando, é só gritar que estamos juntos. Com certeza. Rô, ó, já vai ficar já o convite aqui, quando tiver o lançamento do seu livro, você vai vir dar uma entrevista aqui pra gente, falar tudo sobre o seu livro aí pros nossos ouvintes. Legal, vai ser um prazer. Legal, Rô, a gente agradece demais, valeu, obrigado, gratidão, beijo no coração de todos aí, obrigado. Até mais. Beijo, obrigado.